Amados, graça e paz. Este é Ensino Superior da Logos, curso de liderança. Esse curso nós preparamos para vocês. E hoje nós vamos ter a disciplina de Introdução à Teologia Bíblica. Eu sou Damásio de Almeida, vou ser o vosso professor. Nós na Logos temos um lema que, enquanto também como alunos da Logos, e eu sempre gostei desse lema, por isso vou compartilhar com vocês, que o lema é o seguinte: Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Eu fico muito feliz com a vossa decisão de fazer este curso, porque é muito interessante. Futuramente eu sei que cada um de vocês serão líderes, e como líderes nós temos que ter conhecimento muito básico, aliás, conhecimento muito profundo da Bíblia Sagrada. Nós não podemos ficar num conhecimento superficial, nós temos que ir um pouco mais a fundo, temos que conhecer um pouco mais da Bíblia, ter um pouco mais de conhecimento sobre a Palavra de Deus. Há alguns livros que nós normalmente recomendamos para que os alunos tenham acesso para aumentar mais o seu conhecimento. Temos o panorama do Antigo Testamento, temos o panorama do Novo Testamento, de Robert Gundry, temos geografia histórica do mundo bíblico. Esse livro é muito interessante, é da editora Vida. Temos Uso e Costume dos Tempos Bíblicos, também é muito bom este livro. Manual dos Tempos Costumes Bíblico, Manual dos Tempos e Costumes Bíblico, da editora Betânia. Temos A Bíblia Tem Razão. Este livro também é muito interessante. E para terminar, do grupo do livro que nós preparamos como sugestão da Logos, temos A História dos Judeus, que é de Flávio Joseph. Esse é um historiador judeu. Esse homem fala de muita coisa importante que nós deveríamos assim dizer, ter conhecimento destes livros, destes acontecimentos. E para falar um pouco mais sobre a disciplina, nós vamos fazer uma introdução sobre a matéria, porque é sempre bom conhecer as questões preliminares das Escrituras, como o seu texto, a linguagem originais, a inspiração, canonicidade, a autenticidade e a autoridade e também o conteúdo. Tudo isso faz parte do estudo da bibliologia. Eu gostaria de perguntar a você que está nesse momento a assistir esta aula e talvez decidiu ir até o final, porque o interessante é começar, mas você não pode ficar no meio. Você tem que ir até o final mesmo do curso, porque é muito interessante você fazer este curso, porque tu como líder, para passar a experiência, para passar conhecimento, tem que ter muito conhecimento também. A minha pergunta seria: você já leu a Bíblia de uma forma sistemática? Se você já leu, tudo bem. Agora eu quero dizer uma coisa, o que eu vou compartilhar aqui consigo é o seguinte: o que eu vou falar, eu não tenho todo o conhecimento da Bíblia, mas o conhecimento que eu tenho, eu quero compartilhar consigo. E eu acredito que a partir do momento que você já leu, eu sei que já leste a Bíblia, capa a capa, mas deste momento, depois dessas aulas, você quando voltar a ler a Bíblia, vai perceber algumas coisas, vai ter mais conhecimento, se calhar alguma coisa que você não havia percebido, mas depois desta aula, certamente você vai começar a notar que alguma coisa, ou seja, o teu conhecimento, o teu entendimento abriu mais. Por isso, mantenha aqui até o final desta aula, que vamos ter muita coisa interessante. Bom, para começar, esta disciplina divide-se em dois padrões internacionais. Nós vamos ter panorama do Velho Testamento e panorama do Novo Testamento. O panorama do Velho Testamento, a Bíblia faz parte da teologia bíblica, que podemos assim dividir em várias disciplinas. Por exemplo, nós vamos trazer para si uma divisão dos livros e as grandes divisões. Essa disciplina vai centralizar mais nesta matéria, ou seja, vamos trabalhar mais nos livros, o conteúdo, o autor, em que contexto foi escrito, a data, o cenário, tudo isso nós vamos trabalhar com esta disciplina. Ou seja, o que nós vamos trabalhar hoje vai ser muito interessante. Nós vamos ter agora teologia bíblica, vamos tratar dos livros. Velho Testamento, vamos começar por aí. O Velho Testamento refere tudo que foi antes de Jesus.
Nós temos na divisão as quatro divisões. Nós temos o Pentateuco, temos o livro histórico, temos o livro profético e temos o livro poético. Ou seja, vou repetir de novo. O primeiro nós temos o Pentateuco, que é a lei. Depois nós vamos ter a outra divisão, que é os livros históricos, e vamos ter os livros poéticos e os livros proféticos. Então vamos começar com este faz parte do bloco do Velho Testamento. No Novo Testamento também, nós vamos ter também outras divisões. Nós vamos ter o Evangelho, nós vamos ter Atos, vamos ter cartas paulinas, vamos ter cartas gerais e vamos ter o Apocalipse. E para acrescentar um pouco mais, no Novo Testamento nós vamos tratar de tudo, vamos apresentar o próprio Jesus com aquilo que ele fez, o ensino, os escritos, a partir da fé do Senhor Jesus Cristo e por seu amor. Vamos agora tratar do primeiro bloco. E temos também estes grupos de livros que nós consideramos como livros especiais, que é um estudo particular. Esses livros requerem um estudo particular. Nós consideramos livros especiais devido à sua forma, à sua escritura, como é que ela está composta. Então requer um estudo particular. Temos o livro de Gênesis, livro de Salmo, livro de Isaías, livro de carta aos Romanos, carta a Gálatas, carta ao Efésios e carta aos Hebreus. Bom, entrando agora no Pentateuco, são 5 primeiros livros, nós vamos começar com o livro de Gênesis. Autor do livro de Gênesis, nós temos o Moisés. O povo, o alvo, ou seja, este livro, quando Deus mandou Moisés escrever esse livro, foi para quem? O povo de Israel, também para nós, mas mais preciso para o povo de Israel. O propósito desse livro é o seguinte: este livro mostra como era no princípio. Deus queria deixar escrito como era no princípio. Deus faz a narração, a criação, a relação do homem de Deus para com o homem, das promessas de Deus a Abraão, os seus descendentes, e também o seu desejo para que o povo o adorasse. A data escrita, aproximadamente 1450 a 1410 a.C. Local, aonde que foi escrito? Moisés escreveu esse livro durante a sua peregrinação no Monte do Sinai, na Península do Sinai, quando Israel sai da terra do Egito para a terra prometida. Agora, esse livro de Gênesis tem significado. Algum significado, por exemplo, nós temos que esse livro fala sobre o princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis trata principalmente do início de todas as coisas. O livro de Gênesis está também, o livro de Gênesis sempre está conectado com o início de todas as coisas. Por exemplo, quando começou os céus e a terra, a criação dos homens, a família, início das cidades, início da nação Israel, ou seja, início de todas as coisas, está lá escrito no livro de Gênesis. Deus deixou mesmo claro este livro para que nós tivéssemos conhecimento, para que nós entendêssemos como é que funciona, como é que as coisas foram escritas. Deus não queria que ficássemos alheio a várias informações, até chegar ao ponto de ficarmos perdidos, porque uns dizem que foi feito através do Big Bang, outro, cada um dá a sua definição. Mas nós que somos cristãos, nós baseamos pela Bíblia Sagrada, aquilo que Gênesis está escrito, aquilo que Deus deixou escrito para nós. O segundo livro do Pentateuco é o Êxodo. O Êxodo, o autor do livro, Moisés. E o público-alvo, povo de Israel. O propósito do livro é registrar os eventos da libertação do povo de Israel do Egito e o seu desenvolvimento como nação. Deus queria deixar isso escrito, porque se não tivesse escrito, se não tivesse nada registrado, nós não iríamos saber o que aconteceu, como é que foi feita a libertação do povo, nós não iríamos saber nada. E em que data foi escrito? Aproximadamente 1450 a 1410 a.C., aonde também esse livro foi escrito no deserto, durante a peregrinação do povo de Israel, no lugar da península do Sinai. Características especiais. Esse livro tem uma característica especial. O Êxodo narra mais milagre do que qualquer outro livro do Velho Testamento. É famoso por conter
os 10 mandamentos, aquelas pragas todas que foi enviada por Egito, como Deus libertou o povo de Israel do Egito, aquela cena toda. Por isso está tudo registrado no livro do Êxodo. O significado: o Êxodo significa saída. O Êxodo quer dizer saída, por isso este livro trata da saída do povo de Israel do cativeiro para a terra prometida. Ele trata primeiramente desse tipo de assunto. Quando nós vamos ler o Êxodo, o foco é mesmo esse. Só queria deixar claro o livro que era esta saída do povo de Israel da terra prometida do Egito, do cativeiro do Egito, para a terra prometida. Agora, em seguida nós encontramos o terceiro livro da lei do Pentateuco, que é o Levítico. O autor é sempre Moisés. Moisés foi muito usado por Deus. Ele escreve esse livro, o Levítico. Para quem? Também para o povo de Israel. Esse livro, o propósito desse livro é um manual para os sacerdotes levitas, esquematizando os seus deveres, como teria que ser a adoração, guia na vida santa do povo hebreu. Porque o povo, quando saiu do Egito, não tinha noção das coisas. E Deus, como tinha selecionado este povo para ser seu povo, então Deus tinha que dar-lhes as instruções, um manual, como é que vocês tinham que fazer, como é que tinham que ser feitas as coisas. Então, aí está o livro de Levítico. Esse livro também foi escrito no monte durante a peregrinação de Israel no Monte Sinai, também foi escrito na mesma data, aproximadamente no ano 1450 a 1410 a.C. Só que esse livro tem uma característica especial. A santidade é citada mais de 152 vezes em qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. Não tem outro livro mais que se refere da palavra santidade, só mesmo no livro de Levítico. O significado desse livro nós podemos resumir em ritos, porque nesse livro só fala de ritos. Ritos dos sacerdotes, como é que eles tinham que fazer, rito para as ofertas, rito dos tabernáculos. Este livro está ligado basicamente com todos os assuntos ligados a ritos. Ou seja, como tem que fazer a oferta, como tem que fazer as abluções, como tem que fazer a purificação, tudo isso no livro de Levítico. Agora, nós vamos entrar em Números. Números também foi escrito por Moisés, também para o povo de Israel. O propósito do livro de Números é narrar a história de como Israel se preparou para entrar na terra prometida, como o povo pecou e foi punido, e como se preparou para tentar outra vez. Este está no livro de Números. Também foi escrito na península, durante a peregrinação do povo de Israel, no deserto também foi quando Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro. E também esse livro tem características especiais. Contém histórias que se referem à peregrinação de Israel no deserto e uma bela bênção sacerdotal frequentemente usada em adoração. Nós, quando queremos dar aquela bênção que está em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, você pode abrir a sua Bíblia e depois constatar. É aquela bênção que a gente diz que o Senhor te exalta. Essa bênção sacerdotal. E nós encontramos também o significado da contagem. O significado desse livro refere à contagem. Esse livro tem a ver com as duas contagens do povo de Israel, quando saiu do Egito. Ou seja, logo que o povo sai do Egito, do Egito para o deserto, Moisés faz o primeiro censo. E depois de 40 anos de deserto, antes de entrar na terra prometida, Moisés faz segundo censo. Porque agora já não são mais os pais que saíram do Egito, mas sim os filhos que entraram na terra prometida. Tenho que explicar bem isso. Quando o povo sai do Egito, Deus manda Moisés fazer o censo, contar as pessoas, quantas pessoas saíram de lá. Por isso nós temos registrado o número por família, todos que saíram da terra do Egito, grupo por grupo, família por família. E quando Moisés prepara o povo para entrar na terra prometida, ele vai fazer a segunda contagem, o segundo censo. Por quê? Porque todos aqueles que saíram da terra prometida morreram todos no deserto. Então teria que saber quantas pessoas é que vão entrar na terra prometida. Neste bloco nós podemos ver, que eu depois vou frisar, é no livro de Deuteronômio.
Esse livro de Deuteronômio, que já estamos no quinto livro do Pentateuco, que foi escrito por Moisés, exceto o resumo final, que provavelmente foi escrito por Josué após a morte de Moisés. O propósito, lembrar as pessoas que Deus havia feito e encorajá-los a voltar a consagrar as suas vidas a Deus. Este livro foi escrito aproximadamente em 1406 a.C. Foi escrito já, enquanto os outros foram no deserto, na península, em alguns lugares da península de Monte Sinai. Já o Deuteronômio foi escrito no lado oriental do Rio Jordão, diante de Canaã, porque eles já estavam aí próximos, já estavam a ver a terra prometida. Esse livro tem umas características especiais que contém muitos lembretes aos israelitas e todo o povo de Deus acerca das bênçãos que se resultam das instruções. No livro de Deuteronômio nós vimos que tem várias bênçãos, mas todas as bênçãos estão condicionadas. Se fizeres isso, vai receber isso. Se fizeres assim, assim vai proceder. Ou seja, todas as bênçãos tinham as condições. O significado do livro é a repetição da lei. Para explicar um pouco, o livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio é uma palavra de origem grega, é a junção de duas palavras. A primeira, deutero, que significa deutero mais o nômio. O nome significa lei, deutero, a segunda. Quer dizer, a segunda lei ou a repetição da lei. Por que da repetição da lei? Como lá havia dito, porque houve, no número Moisés fez o primeiro censo, que é dos pais que saíram da terra, do cativeiro do Egito para a terra prometida. Já em Deuteronômio é a nova geração que vai entrar em Canaã. Por isso os filhos por isso que Moisés teve que fazer mais um censo. Nós vamos entrar no segundo bloco, que é o livro histórico. No livro histórico nós temos como o primeiro livro Josué. Autor do livro, desconhecido. Alguns textos podem ter sido por Josué, ou Finéias, ou o sumo sacerdote. O público-alvo, o povo de Israel. Qual é o propósito do livro de Josué? Narrar a história da conquista da terra prometida por Israel. Qual é o cenário? Canaã, também chamada terra prometida, que ocupava o mesmo território geográfico com a atual nação de Israel. Esse livro também tem suas características especiais. Entre mais de 1 milhão de pessoas, Josué e Caleb foram os dois únicos adultos que deixaram o Egito entrar na terra prometida. A gente lembra daquela passagem quando Moisés manda 12 espiões para espiar a terra onde eles iam entrar. Quando voltaram, todos só deram notícias ruins. Somente Josué e Caleb que manteve a sua fé. Somente Josué e Caleb que manteve na fé e na certeza de que eles iriam entrar porque Deus já havia dado essa terra para eles. Por isso foram os únicos que entraram na terra prometida. E nós também encontramos agora o outro livro, que faz parte do bloco dos livros históricos, Juízes. Livro dos Juízes também, o autor é desconhecido. Possivelmente tenha sido Samuel. O povo de Israel é o público-alvo deste livro. Qual foi o propósito? O propósito do livro de Juízes é mostrar que o juízo de Deus contra o pecado é garantido. Não tem como. E que perdão e restauração ao relacionamento são igualmente garantidos por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ou seja, o juízo de Deus pelo pecado é garantido, não tem como falhar. Mas aqueles que reconhecem a Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados também, que restauram o seu relacionamento com Deus, também está garantido o seu perdão. Em que cenário foi? Terra de Canaã. Característica especial desse livro: o livro registra a primeira guerra civil em Israel. Eu tenho aqui um quadro. Este é o quadro dos juízes, onde que eu vou apresentar alguns juízes que estavam a serviço de Deus. Nós temos o primeiro juiz, que foi Otoniel. Ano de julgamento, 40. Atos memoráveis. Ele foi vitorioso sobre o rei de Arão. Temos Eudo, anos de julgamento 80, matou Eglon e derrotou os moabitas. Temos o Sangar, este não tem registro, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois.
nós temos Débora e Baraque. O ano de julgamento foram 40. Ela derrotou Cícera e os cananeus e posteriormente entrou com Baraque em um cântico de vitória. Temos o famoso Gedeão, essa todo mundo conhece. O Gedeão também, o ano de julgamento foi 40, destruiu os ídolos da sua família, usou o veio de lã para determinar a vontade de Deus, levantou um exército de 10.000 homens e derrotou 135 medianitas com apenas 300 soldados. O Gedeão é muito falado, nós usamos muito a fé de Gedeão. Nós temos o Tolá, que também o ano de julgamento foram 23 anos, sem registros também de atos memoráveis. Temos Jair, são 22 anos de julgamento, esse teve 30 filhos. Jefté, esse teve 6 anos de julgamento, fez um voto impensado, derrotou os amonitas e posteriormente combateu o invejoso de Efraim. Temos Isbã, 7 anos de julgamento, teve 30 filhos e 30 filhas. Elon, 10 anos de julgamento, esse não teve nenhum registro dos atos memoráveis. Temos Abadom, esse teve 8 anos de julgamento. Também esse teve 40 filhos, 30 netos que cavalgavam sobre o jumento. E finalmente nós temos o Sansão. Esse teve 20 anos de julgamento, era um nazireu, matou um leão com as suas próprias mãos, queimou campos de trigos dos filisteus, matou 1000 filisteus com uma queixada de um jumento, arrancou a porta de ferro, foi traído por Dalila e destruiu milhares de filisteus em um ato de força. Dentre eles todos, o Sansão foi o que mais destacou, mas também foi o que teve um final muito triste. Seguindo com livros históricos, nós vamos encontrar agora o livro de Ruth, autor desconhecido, público-alvo, o povo de Israel. O propósito do livro de Ruth, mostrar como 3 pessoas permaneceram fortes em caráteres e fiéis a Deus, mesmo quando a sociedade se voltava e desmoronava. Qual foi o cenário? Um período sombrio na história de Israel em que pessoas viviam para satisfazer a si mesmo e não agradar a Deus. Juízes capítulo 17, versículo 6. Nós agora vamos encontrar o livro de 1 Samuel, que também faz parte do bloco dos livros históricos. O autor do livro de 1 Samuel, autor desconhecido, público-alvo, o povo de Israel, propósito, registrar a vida de Samuel, o último juiz de Israel, o reinado e declínio de Saul, o primeiro rei de Israel, e a escolha e preparação de Davi, o maior rei de Israel. Qual foi o cenário deste livro? Israel, durante a transição de uma teocracia, liderança por Deus, para uma monarquia, liderança por homem. O povo já não queria ter Deus como rei. Então decidiu se levantar um homem como rei. Por isso houve essa transição. O cenário foi mesmo esse, por isso que o livro deixa registrado como cenário essa transição de teocracia para uma monarquia. Nós agora vamos encontrar o segundo livro de Samuel. Autor desconhecido, o público-alvo, o povo de Israel, o propósito, registrar a história do reinado de Davi, mostrando como deve ser a liderança eficaz sob o governo de Deus. O cenário, a terra de Israel sob o governo de Davi. Data descrita, aproximadamente 930 anos antes de Cristo, pouco depois do reinado de Saul. Continuando neste bloco histórico, nós vamos encontrar ainda a primeira de Reis. Por isso que desde o início havia dito que, à medida que nós vamos falar dos livros, quando fores ler a Bíblia Sagrada, já vais ler com uma perspectiva diferente, porque vais agora preocupar em saber em que contexto o livro foi escrito, para quem, qual foi o cenário, quais são as características especiais do livro. Porque muitas das vezes nós já lemos várias vezes, capa a capa, a Bíblia Sagrada, mas muito superficialmente. Mas, doravante, eu peço ao irmão que você vá um pouco mais a fundo para que tenha conhecimento mais daquele livro que nós temos nas nossas mãos. Seguindo com os livros, agora estamos em 1 de Reis. O autor do 1 de Reis, o autor é desconhecido. O público-alvo é o povo de Israel. Qual é o propósito? Este livro cobre mais de 400 anos da história de Israel. Data
escrita é uma data incerta, local incerto. Qual foi o cenário? Começando com a morte do rei Davi. Este livro registra. Registra também, concluindo com a morte do rei Joaquim, a ascensão do rei Salomão, construção e a dedicação do templo que o rei Salomão fez para o Senhor, a decisão do rei Salomão de afastar-se do Senhor acabou resultando, disseminando a idolatria em Israel e a divisão do reino. Tudo isso por causa da culpa do Salomão, rei Salomão, virar as costas para o Senhor. Segundo o livro de Reis, também o autor é desconhecido, é para o povo de Israel, explica as causas da dispersão de Israel. Qual é o cenário? Cobre mais de 400 anos da história dos israelitas, começando pela morte de Davi, devido à iniquidade do povo e do reino de Israel ao norte, foram conquistados a Síria. Então, segundo o livro de Reis, o autor desconhecido, público-alvo, o povo de Israel. Qual é o propósito do livro? Explica as causas da dispersão de Israel. Data da escrita incerta, local escrito incerto. Qual foi o cenário? Cobre mais de 400 anos da história do israelita, começando pela morte do Davi. Devido à iniquidade do povo do reino de Israel ao norte, eles foram conquistados pela Síria. Nós entramos agora também o outro livro que faz parte do livro histórico, primeiro de Crônica. Autor desse livro temos Esdras, segundo a tradição judaica. Qual foi o público-alvo? Os exilados que voltaram do cativeiro. Qual foi o propósito? Unificar o povo de Deus, registrar a linhagem familiar de Davi e ensinar que a adoração genuína deveria ser centro da vida individual e nacional. Data de escrita, aproximadamente 430 anos, registrando eventos que aconteceram muito antes, muito tempo antes. Esse livro tem uma característica especial. Escrito do ponto de vista sacerdotal, após exílio. Primeiro de Crônica enfatiza a história religiosa de Judá. Já esse é o ponto de vista do sacerdotal. Ou seja, o propósito é registrar os eventos que aconteceram. Segundo de Crônicas, também foi escrito por Esdras, para os exilados que voltaram do cativeiro. Propósito, unificar a nação de Israel à adoração a Deus, mostrando que verdadeiro padrão de julgar reis. São destacados reis justos de Judá, as festas religiosas sob o seu governo, os expostos do pecado dos reis perversos. Esse livro também tem características especiais. O livro é paralelo a 1º e 2º de Reis e serve como comentário desse livro, escrito depois do exílio, do ponto de vista de um sacerdote. Segunda de Crônica destaca a importância do templo e das festas religiosas de Judá. Esdras, o autor não declarado, mas provavelmente pode ter sido o Esdras. Público-alvo, os exilados que voltaram do cativeiro. Propósito, mostrar a fidelidade de Deus, a maneira como Ele cumpre suas promessas de restaurar seu povo e a sua terra. Data da Escritura, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, registrando o evento entre aproximadamente ano 538 e 450 a.C. Cenário, Esdras dá continuação à segunda de Crônica, como a história do povo judeu, registrando seu retorno à terra após o cativeiro. Nós temos o livro de Neemias. Este livro também faz parte dos livros históricos. Autor, grande parte deste livro está escrito em primeira pessoa, na primeira pessoa, digo eu, sugerindo a autoria de Neemias. Provavelmente ele escreveu o livro, tendo Esdras como editor. Público-alvo, os exilados que voltaram do cativeiro. Propósito, o livro de Neemias é cronologicamente o último dos livros históricos do Antigo Testamento.
O livro registra a história do terceiro grupo exilado que voltou a Jerusalém após o cativeiro e narra como os muros foram reconstruídos e como o povo foi renovado da sua fé. Data da escritura, aproximadamente 445 anos a 432 a.C. Qual foi o cenário? Zorobabel liderou o primeiro grupo de exilados no retorno de Jerusalém em 538 a.C. E em 458 a.C., Neemias retornou com o terceiro grupo exilado para a reconstrução do muro da cidade. Temos o Esther. Esther, autor deste livro, é desconhecido. E esse livro foi dedicado, ou seja, o público-alvo deste livro foi o povo de Israel. O propósito, demonstrar a soberania de Deus e o seu cuidado amoroso pelo seu povo. Esse livro foi escrito, data da escritura, aproximadamente 470 anos antes de Cristo. Isto porque Esther tornou-se rainha em 479 a.C. O cenário, embora o livro de Esther seja inserido após o Neemias, nas Bíblias tradicionais, seus eventos têm lugar aproximadamente 30 anos antes do registro do livro de Neemias. A história tem como ambiente o Império Persa e grande parte da ação acontece no Palácio do Rei, em Suzã, a capital da Pérsia. Característica especial, Esther é um dos únicos livros da Bíblia que tem nome de uma mulher. Livros poéticos. Nós entramos agora no terceiro bloco do Velho Testamento, agora estamos com o livro poético, e nós temos como primeiro livro poético que nós vamos dentro da nossa aula, é o livro de Jó. O autor do livro de Jó é um autor desconhecido. Público-alvo, o povo de Israel. Qual é o propósito do livro de Jó? O propósito do livro de Jó é demonstrar a soberania de Deus. O livro trata de pergunta: por que os justos sofrem? Data da escritura é desconhecida, porque o livro parece registrar eventos que tiveram lugar durante a era patriarcal, ou seja, aproximadamente 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Qual foi o cenário? A terra de Uz, provavelmente situada no nordeste da Palestina, perto da terra desértica, entre Damasco e rio Eufrates. Característica especial: Jó é primeiro dos livros poéticos da Bíblia hebraica. Salmos. Entramos no livro de Salmos, vemos que os Salmos, como autor, são vários autores que escreveram livros de Salmo. Temos como divisão Davi, 73 livros. Asaf, 12. Os filhos de Corá, 9. Salomão, 2. Emã, Etá e Moisés, 1. E Anônimos, 51. Público-alvo, o povo de Israel. Propósito: oferecer poesia para expressão de louvor, adoração, confissão, oração a Deus. Cenário: cada salmo é singular. Muitos estão relacionados com um evento específico, identificado como pano de fundo, mas, em sua maior parte, são genéricos e aplicáveis a muitos contextos. Temos o livro de Provérbio. O livro de Provérbio também faz parte de livros poéticos. Autor: Salomão. Escreveu e reuniu grande parte do livro, com contribuição de Agur e Lemuel. Público-alvo: o povo de Israel. Qual é o propósito? Ensinar ao povo como obter sabedoria, disciplina e uma vida prudente e como fazer o que é certo, justo e reto. Em resumo, aplicar a sabedoria divina à vida cotidiana é oferecer instrução moral. Salomão escreveu e compilou a maior parte desse livro do provérbio durante o seu reinado. Características especiais do livro do provérbio: o livro usa várias formas literárias, usa poema,
usa parábolas curtas, usa questões especiais, usa estrofe. Entre os outros recursos literários, incluem-se a antítese, comparação e personificação. Cantares do Salomão também faz parte do livro poético. Este livro, o público-alvo é o povo de Israel. O propósito, falar do amor entre uma esposa e seu esposo, confirmar a santidade do casamento e, possivelmente, retratar o amor de Deus pelo povo. Livro de Eclesiastes, também o autor Salomão. Público-alvo, esse livro foi escrito para os súditos de Salomão, em particular, e todo o povo em geral. O propósito, poupar as gerações futuras amargura de aprender. Vou repetir. O propósito deste livro é poupar as gerações futuras e amarguras de aprender por experiência própria que a vida tem sido sem Deus. Livro de Eclesiastes, autor Salomão, público-alvo, os súditos de Salomão, em particular, e todo o povo em geral. Qual é o propósito deste livro? Poupar as gerações futuras a amargura de aprender por experiência própria que a vida não tem sentido sem Deus. Cenário: Salomão estava revendo sua vida, de qual grande fora parte vivida sem Deus. Livros proféticos. Nós já estamos no quarto bloco desta divisão. Nos livros proféticos, aí nós temos que falar um pouco sobre os profetas. Os livros proféticos estão divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo é dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O segundo grupo dos profetas menores, que temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não assumem esta nomenclatura devido à sua importância, mas o tamanho dos seus escritos. Parece-me importante apresentar algumas definições que sejam introduzidas. Bom, os profetas do Antigo Testamento eram homens que abandonaram as suas atividades seculares para se definir inteiramente ao seu ministério. A necessidade de conhecer um pouco como era a vida dos profetas, como eles foram. Enquanto os sacerdotes tratavam das coisas ligadas com rituais e leis, as orações, os sacrifícios, cânticos e outras atividades litúrgicas, os profetas apareciam com uma mensagem ungida pelo Espírito de Deus, tornando a mensagem de Deus clara e atual para o povo, usando de advertência e ensino de modo a ensinar o povo a viver de acordo com a vontade de Deus. Este bloco do livros proféticos é um bloco muito interessante. Por isso, eu vos convido a manter sempre presente, manter firme aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e a próxima aula vamos dar continuidade com esse livro profético. Eu agradeço muito a vossa presença, a vossa participação. Estaremos aqui de volta dentro dos instantes.